Está vendo um número legal de 7 vereadores. Em nome do povo, de novo, declaro aberta a presente sessão. Leitura bíblica com o vereador Max. Bom dia. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Palavra do Senhor. Leitura da ata anterior. Ata da 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Às 9 horas do dia 24 de março de 2025, presentes senhores vereadores José Rumar Diniz Raposo, Manuel Martins da Silva, Cristiano dos Santos Lima, Erinaldo Lopes dos Santos, Manuel Pereira Souza, Valério Nolete Xavier de Oliveira Pinheiro, Felipe da Silva Souza, Levi Coelho Marinho, Teodoro Carvalho Barros. Vereadores ausentes, Leonel Sigmar Souza Reis e Caroline Rodrigues Costa. Com o número legal sobre a proteção de Deus e com a presidência do vereador e vice-presidente José Rumar Diniz Raposo, verificando o coro regimental, o presidente em exercício declarou aberta a sessão. Em seguida, executou a discussão e, posteriormente, a aprovação da ata da sessão anterior, que foi aprovada à unanimidade. Em seguida, o vereador Manuel Pereira Souza fez a leitura bíblica em Timóteo, versículo 2 ao 15º. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou à secretária para que procedesse à leitura da seguinte matéria. Indicação legislativa de número 018/2025, de autoria do vereador Felipe da Silva Souza, que indica que envia à Câmara o Código de Postura Municipal. Grande expediente. O vereador Erinaldo Lopes dos Santos agradeceu a Deus pela oportunidade de se iniciar mais uma semana e, em conversa com o líder de governo, Levi Marinho, ele disse que no decorrer da semana será iniciados os trabalhos de recuperação da estrada sentido Fazenda Grande. Pontuou também a necessidade de se recuperar a estrada do Cajueiro. O vereador Felipe da Silva Souza citou que, em conversa com o senhor prefeito, ele o autorizou a estar buscando, junto aos moradores locais, um local para que o município possa fazer a extração de cascalho, material usado para fazer recuperação das estradas. Disse ainda que já tem alguns pontos definidos e, diante disso, contemplará não só a estrada da Fazenda Grande, mas também a estrada do assentamento Bananal, Água Branca e Lagoa do Mato. Parabenizou o senhor prefeito pela recuperação da ponte próximo ao assentamento Patis. O vereador Manuel Pereira Souza cumprimentou a todos e disse que está indo bem em sua trajetória como vereador. Diz que cobrou do prefeito a recuperação das estradas, que são rotas que fazem o transporte dos alunos. O vereador Cristiano dos Santos Lima cumprimentou a todos e ao público do Instagram. Agradeceu ao senhor prefeito por ter atendido seu pedido de fechar os buracos da passarela sentido a cidade de Amarante. O vereador Levi Coelho Marinho cortejou todos os presentes, disse que foi feito o melhoramento da passarela sentido a Amarante, porém será refeito o trabalho de forma definitiva, com uma pavimentação em bloquetes. E em relação às estradas, citou que as máquinas estão na região da Buritirana e, posteriormente, estarão sendo direcionadas à estrada do Novo Acordo. E depois estarão indo para a estrada da Fazenda Grande e Água Preta. Comunicou que têm sido muitos os pedidos e melhoria das estradas, devido às fortes chuvas que ocorreram nos últimos dias, mas que serão tomadas todas as providências no intuito de resolver essas situações. Ordem do dia. Efetuada a discussão da matéria que foi exposta e não havendo vereadores inscritos para se manifestar, o senhor presidente submeteu a matéria em votação pelo plenário, na qual a indicação legislativa de número 018/2025 foi aprovada à unanimidade. E nada mais havendo a explanar, o senhor presidente em exercício, vereador José Rumar Diniz Raposo, declarou encerrada a presente sessão. E, para constar, Manuel Martins da Silva, primeiro secretário, redigiu. E eu, Leilane Oliveira de Souza Gomes, secretária administrativa, lavrei a presente ata, que lhe deixada conforme vai pela mesa assinada. Sítio Novo, Estado do Maranhão, aos 24 dias do mês de março de 2025.
Todos já votaram? 7. Valéria? Votou? Está faltando algum? Oito, né? Aprovada a ata anterior. Mais uma vez, desejar aqui um ótimo dia a todos, uma ótima terça-feira, que Deus possa estar aí abençoando a cada um de nós, vereadores. Desejar aqui um bom dia, né? Aos vereadores, vereadora, Valéria, aos nossos funcionários da casa e a todos que nos assistem pelo Instagram. Desejar aqui boas-vindas aqui ao nosso colega, parceiro, amigo Boquinha, que visita a casa hoje. E antes de começarmos o nosso pequeno expediente, eu queria aqui, o vereador Manelzinho ligou pedindo para que a gente possa estar aí justificando a sua ausência hoje. Morreu uma pessoa, um ente querido lá, uma pessoa próxima, e por esse motivo Manelzinho não pôde estar, não está presente, e ligou pedindo que a gente fizesse essa justificativa aqui. Começando o pequeno expediente, vereador Felipe dispensa, vereador Teodoro, vereadora Valéria dispensa, vereador Cristiano, vereador Max Barbosa. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, a todos que estão aqui presentes, a todos do Instagram, um bom dia a todos. Eu trago uma preocupação que não é só minha, eu acredito que é dos senhores também, e da nossa comunidade, nossa comunidade de um modo geral, porque, líder de governo, a respeito da Praça José Marini, né, que já foi tanto citado aqui, que inclusive leva o nome do saudoso Marini, que é seu pai, foi vereador e um homem de muito respeito na nossa cidade, e que se encontra naquela situação, e que muito se foi falado, e a gente não está vendo uma solução para que seja resolvido. Ali, de uma forma ou de outra, causa um impacto. Não é um cartão postal da cidade, é uma área de lazer. Até no comércio, no próprio comércio ali nas redondezas, tem um impacto. E que a gente queria ver da parte do executivo, aqui nós, legislativo também, essa questão. A gente sabe que é uma obra do governo do Estado, se eu não estiver enganado, é da Ingersul, né? Ingersul, que inclusive o Vactone Brandão, que é o responsável por a pasta aqui do lado, e a gente pede que agilize mais essa questão de cobrança, de estar ali do lado, porque há uma necessidade onde não ficou. Há 2 anos atrás, a gente já se falava nisso aqui, 1 ano atrás, que foi feita a proposta da parte do governo de revitalização dessa praça, e ela se encontra hoje daquele jeito ali. Para mim é uma tristeza, acredito também para os senhores e para a nossa comunidade. Eu sei que o gestor também já deve ter recebido muita cobrança e já deve ter cobrado muito também. Mas aí, o que a gente pede e que quer é que seja resolvido, né, para que tenha uma qualidade de vida melhor ali, que é uma área de lazer, e que possa ser resolvido, porque já está muito para trás, né, essa questão de 2 anos e tudo mais. A gente tem sido muito cobrado e quer que isso seja resolvido. Obrigado. Vereador Rui Mar. Vereador Levi. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores, senhora vereadora, pessoal que está nos assistindo aqui nesse momento, pessoal que trabalha nessa casa também, o pessoal do Instagram também que está nos acompanhando. Eu vi aqui atentamente, vereador Max, as suas colocações, e a gente sabe a necessidade que tem
a necessidade que tem de realmente concluir esse serviço. Você, às vezes, foi até um pouco bondoso quando se falou de 2 anos. Nós temos muito mais anos do que isso. Nós temos mais de 4 anos que vem essa pendenga dessa natureza, né? Inclusive, na época, foi assinada as 2 ordens de serviço, que foi a ordem de serviço da praça, foi a ordem de serviço do mercado, né? Que eu me sinto até orgulhoso aqui, com muita prioridade para falar a respeito dessas 2 obras, porque foi de autoria nossa, né? O requerimento, foi nós que requeremos essas 2 obras, e ainda na época da deputada Valéria, ainda lá, você vê como é que está distante. Você vê como é que está distante. Então, assim, o governo Flávio Dino, até aqui na porta dessa casa, aqui na porta da Câmara, quando ele autorizou a ordem de serviço do mercado e disse que a praça seria com o Brandão, e imediatamente foi feito um pacote lá e foi autorizado os 2 juntos, tanto o mercado quanto a praça. E foi dado início no mercado, mas também foi aquele demora para construir, uma obra que assim, a gente não tem o recurso devido para fazer, porque é uma obra direta do Estado, não tem muito a ver com o município, a não ser a gente fazer as cobranças mesmo, né? Isso é de praxe nosso fazer. E a praça ficou para depois, e já foi motivo, inclusive, de palanque aí, está se fazendo isso, do próprio governo do Estado, dizendo que quer terminar, e que até agora não terminou, né? E assim, vereador Max, o que a gente tem a preocupação não é nem só da conclusão da obra, é a qualidade da obra. Isso é muito mais importante, assim, essa preocupação da gente é com a qualidade da obra, porque o mercado, a gente sabe as formas como eles entregaram daquele jeito ali. Entregaram de uma forma que não estava terminado, como outras obras também, como a biblioteca ali, você sabe que até hoje, toda vez que chove, dá problema de infiltração de água, que desce água por aquelas bicas, daquela coisa lá, e nunca terminaram, entregaram de... Oi. Então, a gente tem essa preocupação, né? A gente tem essa preocupação com relação a essas obras, e a gente vê a sua colocação aqui de uma relevância muito grande, Eu quero dizer ao senhor e aos senhores vereadores, às pessoas que estão nos assistindo, que eu já tive conversando com o prefeito sobre isso, várias vezes a gente já conversou sobre isso, ele disse: Davi, faz vergonha, o tanto que eu já cobrei essa situação dessa praça aqui, entendeu? Faz vergonha, porque, inclusive, a prefeitura teve que interferir agora esses dias, com relação, estava um mato muito alto, e é no meio, é no centro da cidade, isso não pode acontecer, como você falou. Eu só diria para você que é um cartão postal, sim, do município. Quando eu estiver pronto, passa a ser um cartão postal do município, onde ali tem aquela questão ali, onde pode se colocar do comércio ali, para todas as pessoas que gostam da noite, que tem um lanche, colocar uma pizzaria, uma coisa ali. Então, assim, é de uma fundamental importância a conclusão dessa obra. Mas eu diria que a gente pode também estar se unindo aqui nessa casa. E eu já falei isso anteriormente, aqui, já agora esse ano eu já falei isso, que a gente poderia estar se unir aqui e estar indo até Imperatriz, na EGESU, cobrar direto do gerente da EGESU, cobrar dele essa questão de ver como é que fica essa situação, porque não pode ficar desse jeito, entendeu? Não pode ficar desse jeito. Então, que terminasse isso de uma forma mais rápida e que viesse acompanhar os serviços para saber também se está dentro das colocações por parte dos projetos, né? Que a gente vê que às vezes tem um projeto, mas que não é seguido da forma como deve ser feito. Então, assim, fica aqui o meu apoio à sua fala, ao mesmo tempo que eu peço também o apoio por parte dessa casa, que a gente possa estar se unindo e ir lá cobrar essa situação para que se resolva de uma forma mais rápida. Tá certo? E o mais, com relação ao que a gente já falou ontem mesmo, por parte do Executivo, já estive lá hoje também, mas segue-se aquilo que nós falamos ontem. Ou seja, há uma demanda muito forte com relação ao melhoramento de estradas e vai estar sendo melhorado de conformidade às condições para o estio esses 2 dias. E vai terminar, como eu falei ontem, está terminando hoje, ali a Santa Buritirana, vai fazer um novo acordo, depois está passando aqui para essa região da Fazenda Grande e segue as outras da mesma forma, tá certo? Muito obrigado por enquanto.
Senhor presidente, mas antes de encerrar aqui minha fala, eu gostaria de fazer uma colocação com relação a você. Parece que a gente está falando aqui e as coisas não estão acontecendo da forma como a gente fala. Hoje, graças a Deus, a gente está tendo aqui está funcionando aí, né? Mas a gente viu que às vezes não estava funcionando por falta, às vezes, de equipamento de qualidade para que as coisas possam estar funcionando melhor. Eu tenho reclamado com relação a esse microfone, que terminou de dar problema novamente aqui, e eu acho que não custa muito, essa casa tem recurso para isso. Se você quiser sair daqui, Imperatriz, eu acho que você vai sempre lá, você pode estar comprando essas coisas lá, entendeu? Eu acho que não precisa ser feita licitação para isso, para comprar os microfones dessa casa. Então a gente precisa estar melhorando e ter algum conforto aqui para que a gente não possa estar passando por isso que a gente vem passando. Quando você está falando, tem um problema com o microfone. Quando você está falando, dá uma interferência de uma outra situação. Então, essas coisas eu acho que precisa a gente ser colocado assim com mais seriedade e resolver essas necessidadezinhas, tá certo? Mas quero aqui, até foi feito um comentário, mas eu não vou falar sobre isso porque o Edinaldo não está aqui. Vou deixar para falar na hora que ele estiver aqui, né? Mas com relação a você também, eu queria fazer uma colocação. Eu vejo que você precisa estar entendendo, e você precisa entender o que é uma indicação, o que é um requerimento e o que é um projeto de lei. Porque nas sessões passadas, que foi colocado aí uns requerimentos, você fez assim, embolou uma coisa onde você disse que estava votando o projeto, quando era uma indicação, ou quando era um requerimento. Então, assim, você precisa separar isso, você precisa ter, assim, se organizar para você administrar esses trabalhos dessa casa, porque senão fica ruim dessa forma. Aqui tem gerado algumas discussões, às vezes até por falta desse comando. Onde você às vezes se atrapalha no sentido de comandar esses trabalhos dessa natureza. Então você precisa se organizar para você fazer isso. Tá certo? Eu gostaria bem que de uma partezinha aqui na fala do vereador Levi, a questão que a gente, no qual ele falou que a gente tem que se reunir e para que a gente monte uma agenda com o Vactone Brandão, para que a gente vá expor a verdadeira situação. Baixa um pouquinho mais, Caio. Foi para aumentar. Para expor a verdadeira realidade do que realmente está acontecendo em relação a essas obras do Estado, né? Em especial a Praça José Marinho, né? Que a gente sempre pautou aqui para que a gente realmente corresse atrás disso, e isso nunca aconteceu. Seria muito interessante a gente fazer essa agenda com ele para que a gente mostrasse a realidade do nosso município, porque não é só a Praça José Marinho, mas a gente vê aqui o Shopping Cidadão, né? O Viva Procon, que para ser aqui em Sítio Novo, quer dizer, o município de Sítio Novo está tendo um gasto enorme, pagando aluguel para aquele ponto lá, e aquele ponto sem utilidade, né? Isso é um desperdício de recurso público que poderia ser investido em outra área, né? E está sendo gasto à toa aí, porque já tem mais de 2 anos o prédio alugado lá, o município pagando aluguel e o Shopping Cidadão não servindo à população daqui de Sítio Novo e da região, né? E assim como muitas outras coisas que a gente vê acontecendo aqui por parte do Estado, lentamente, né? Como a questão da estrada, a questão das ruas aqui de Sítio Novo, com esse tráfego pesado de caminhões, carretas pesadas aí, está afetando diretamente a nossa população. Seria muito interessante para que a gente fosse lá para a gente discutir essa pauta com ele e pedir agilidade nesses procedimentos que o Estado vem fazendo aqui dentro do município de Sítio Novo. Porque as pessoas, às vezes, estão muito ligadas, às vezes, à classe política, às notícias, acham que é um descaso, às vezes, do prefeito, acham que é um descaso dos vereadores, né, da classe política de Sítio Novo, a gente não correr atrás para que essas coisas aconteçam. E acaba afetando, que a gente sabe, diretamente toda a nossa população, porque está sendo jogado no ralo o dinheiro do município de Sítio Novo,
pagando aluguel, fazendo esses reparos, porque a gente não tem culpa das pontes aí do governo federal, está caindo, né, por falta de manutenção, e só acaba sobrecarregando aqui o nosso trânsito local aqui em Sítio Novo. Então, tudo isso é motivo para que a gente realmente vá lá pedir, né, solicitar e mostrar que nós estamos tendo necessidade para que a nossa população seja bem atendida, né? E, vereador Levi, em relação aqui à sua fala, né, da pauta, eu até estava falando para o vereador Léo, todo dia na sessão vem uma pauta prontinha para ele obedecer aqui. Aí ele fica salteando aqui na pauta, né, falando para ele, obedeça a pauta que sai tudo certinho, né? Vem uma pauta montada aqui para ele aqui. Eu tenho um requerimento, uma indicação aqui, né? Eu vou também falar agora na defesa da minha indicação. Vereador, o vereador Marcos pediu a palavra aqui, rapidinho. Pode. Mas é sobre essa situação mesmo, vereador Renato, essa colocação, assim, porque o vereador Léo, ele precisa entender assim, que é o projeto de lei, o que é um requerimento e o que é uma indicação. Que são coisas totalmente, embora tenham o mesmo objetivo, às vezes, que seja questão de benefícios, de obras, alguma coisa, mas que são diferentes a condução dessas três matérias. E é importante também que as pessoas saibam qual é o projeto de lei que ele pode ser votado em um turno único, em uma só discussão, ou que precise para duas discussões, entendeu? A gente tem alguns artifícios aqui, que a gente usa, às vezes, que é a dispensa de parecer, né? A gente usa, às vezes, os artifícios que solicita a dispensa de parecer, dado a urgência da matéria. Mas tem matéria que ela requer que seja em dois turnos, mas tem matéria também que é em turno único, que não há essa necessidade, entendeu? Nós temos as leis ordinárias, temos a lei obrigatória, que a gente tem que saber quais são elas que a gente tem que votar dessa natureza, com essas discussões. Agora, né? É isso? Agora, depois do programa aqui, né, eletrônico, que a gente colocou, quando as matérias elas vêm para cá, lá dentro elas já estão registradas. Aquele dia, eu aceitei o seu pedido de requerimento para que a gente colocasse os dois projetos em votação, né, em turno único. E eu até errei, porque não era para me ter aceitado, porque não podia mais. Eu depois até tive que resolver lá dentro com os meninos, porque depois que ele vem para cá já não pode ser mudado. Aquele dia eu aceitei aquele requerimento seu, mas eu não podia ter aceitado, né? Mas a gente vai procurar fazer conforme a pauta, né? Para não dar mais esse tipo de coisa. Sobre a questão dos requerimentos de indicação, a gente... Mas, senhor presidente, só voltando aqui, só para a gente, é uma discussão que está meio marrenta aqui, mas essa questão de lá dentro é porque o que acontece lá dentro? O Misael só joga aqui aquilo que é autorizado ele fazer. Sim, então, sim. se entrar um pedido, mesmo aqui na sessão, se entrar um pedido de dispensa, é só solicitar dele lá que ele coloque em pauta a ser discutido e ser votado. A mudança. Entendeu? Só isso. Sim. É porque ele já tinha colocado as matérias lá, tudo em pauta, já tinha registrado lá em ata, aí não era para ser mudada mais. Mas podemos, mas vai dar mais trabalho para ele lá. O certo sim. O vereador Márcio quer falar? Sim, sim. É só para evitar da gente colocar lá dentro de uma forma e chegar aqui e mudar, né? O vereador Márcio quer dar uma palavra. Obrigado, novamente. Então, vereador Ruimar, e demais. Quando a gente se refere à questão da praça, José Reinaldo, não é só isso que a gente está se referindo em nível de governo de Estado. O governo do Estado precisa ser mais presente no nosso município. Vocês muito bem estão presenciando e vendo aí algumas coisas que cabem ao governo do Estado,
que está deixando a desejar no nosso município. O exemplo também é a MA, que liga o Sítio Novo ao Porto de Santana e, em seguida, ligando Sítio Novo à cidade de Montes Altos. Eu não sei se os senhores já perceberam, a comunidade já que está ali presente, o fluxo aumentou demais de caminhões nessa estrada. E assim, vem os problemas. Essa estrada MA que liga Sítio Novo ao Porto de Santana, daqui ao Santana, principalmente daqui à Torre da Serra, acredito que os senhores passam lá e sabem do problema que está, a gravidade que está, o perigo que está. E já se foi falado também aqui muitas vezes. E nada se foi feito. E aí é uma cobrança da parte da gente. Sei que os senhores também são cobrados. E também a gente quer que seja resolvido. Tem uma coisa que eu falei ontem também, ali, foi até lá dentro, acho que foi para o vereador Rui Mar e o vereador Léo, presidente. Celular aqui, ó. Eu sei que o de vocês está também. Tocando. Deputado estadual, deputado federal, pretensos candidatos, entrando em contato com a gente. E eu fui fazer uma reflexão da eleição passada, ou seja, a eleição de 2022, onde teve muitos candidatos que foram, deles não conseguiram o mandato, outros sim, que foram bem votados em Sítio Novo. E a gente vai olhar para trás e fazer uma reflexão e ver o que foi mandado da parte dessas pessoas. Nada, praticamente nada. Não é só o momento de eleição, não é só o momento. Nós não precisamos de políticos só para campanha. Não, de jeito nenhum. Nós precisamos de políticos para mandato. Nossa cidade precisa crescer, se desenvolver. Então, assim, são muitos candidatos, são bem votados e tudo, mas é no momento da eleição e pronto. Não manda. Aqui tem candidato que foi votado com uma votação absurda, que não mandou nada, absolutamente nada. Nenhum telefone não atende. Eu não estou dizendo que é quem eu votei, não. É porque os senhores falam. Então, isso é um prejuízo para o município, nosso município. Então, vamos acabar com esse negócio, vamos ver se nós conseguimos que o outro ano é ano de eleição. Não, tem que conseguir a todo tempo. Nós sobrevivemos a todos os dias, nós vivemos todos os dias. Então, é isso. A gente tem que fazer, ver direitinho como é que vai ser feito, porque na porta da gente bate muita gente, mas é para aquele momento. E nós precisamos, a nossa comunidade precisa de benefício durante todo o tempo. Eu queria lembrar isso aos senhores e vocês fazerem uma reflexão. Eu estou dizendo dos meus também, não é só de vocês não, porque nós precisamos se unir nesse sentido de que conseguir para o nosso município, para o nosso povo. Obrigado. A gente, antes de colocar duas indicações que a gente tem na casa, só falar aqui, lembrar aqui que a vereadora Carol também pediu para a gente justificar que hoje ela não pôde vir por motivo de forças maiores. Ela está Imperatriz hoje, cuidando de um pessoal que se encontra doente também, um parente, e ela ligou, passou uma mensagem ontem, e eu não estava lembrando, pedindo para a gente fazer essa justificativa para ela também, né? Algum vereador mais quer se falar alguma coisa? A gente vai colocar as duas indicações que a gente tem na casa e pode fazer a leitura, viu? Indicação de número 019/2025. Autor vereador José Irmadins Raposo. José Irmadins Raposo, vereador com assento nesta Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, regimentais, após ouvido plenário, indica ao excelentíssimo senhor Antônio Coelho Rodrigues, prefeito municipal, a seguinte providência: revisão e melhorias na iluminação pública da rua Antônio Batista, no trecho localizado entre as ruas Leontino Nascimento e Cesaltino Mota, e que dá acesso ao SAMU e ao Hospital Municipal Frei Alberto Beretta e nas demais vias da cidade. Justificativa oral. Plenário, vereador Ladislau de Oliveira Barros, Câmara Municipal de Sítio Novo, aos 24 dias do mês de março de 2025.
Indicação de número 020/2025. Autor vereador Leonel Sigmar Souza Reis. Leonel Sigmar Souza Reis, vereador com assento nesta Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, regimentais e após ouvido plenário, indica ao excelentíssimo senhor Antônio Coelho Rodrigues, prefeito municipal, a seguinte providência: pavimentação asfáltica ou com bloquetes na travessa localizada entre as ruas Manuel de Souza e Cesaltino Mota, e que dá acesso à rua Joel Barbosa, no bairro dos Oliveiras. Justificativa oral. Plenário, vereador Ladislau de Oliveira Barros, Câmara Municipal de Sítio Novo, aos 25 dias do mês de março de 2025. Eu vou pedir ao vereador Rui Mar que faça a defesa do seu requerimento, da sua indicação. Bom dia, senhores vereadores, vereadora Valéria, público nos assiste através do Instagram. O que me levou a fazer essa indicação é porque várias pessoas que estão usando essa via aqui do hospital durante a noite, também os moradores dessa região aqui, dessa rua, desse bairro, foi feito um arranjo, né, nessa baixa entre a rua Leontino Nascimento, bem especificado, da delegacia ao SAMU, e realmente está toda escura, as lâmpadas estão todas apagadas, né? Não só lá, né? Mas está precisando de uma correção em toda a cidade, mas com mais rapidez, principalmente nesse setor, onde dá acesso ao hospital, onde tem muitas pessoas que procuram no período da noite, né? E o hospital, e às vezes vão de pé, né? Vão de bicicleta, e às vezes está muito escuro realmente, né? Por isso, as pessoas pediram para que a gente fizesse essa indicação para que realmente fosse resolvido o mais breve possível. Por isso, peço o apoio dos colegas e colega vereadora para que a gente aprove mais essa indicação. Colocando em discussão aí, votação, os vereadores que forem... Algum vereador quer se manifestar? Colocar em discussão. Colocando aí em votação. Só que discussão não vota. Só que aqui tem mas não vota, né? Só discussão. É porque não tem discussão aberta para votar aqui. Mas ele clica lá na discussão e ele vai. Pode. Eu abri discussão oral, agora a votação tem de votar. O meu foi. O meu. Aprovado. Passando aqui a presidência ao vereador Rui Mar, ver se... Então, vou abrir aqui
Vou abrir aqui para o vereador Léo fazer a defesa do seu requerimento 0020. O meu requerimento é até ruim do povo entender, porque eu estou fazendo um requerimento aqui, onde eu estive numa rua que ainda não tem nome. Mas os vereadores entendem aqui. A gente pede aqui uma melhoria que seja o asfalto, o bloqueteamento, ali aquela rua, gente. Ao lado aqui da igreja do pastor Jair, aquela rua sobe ali, no bairro, aquele bairro ali sim. Só que nos documentos, talão de água, a luz não tem ainda. Aí o pessoal lá não sabe nem dizer o nome da rua. Mas, enfim, o que a gente pede é porque ali já tem muitos moradores e ali tá um local de difícil acesso que nem carro está quase entrando. Se precisar de uma ambulância para levar um idoso lá, ou um carro para levar alguém ao hospital, nem está ruim. Até a entrada ali não entra. O pessoal está reclamando, fizeram. E eu queria que os colegas vereadores fossem a favor e que a gente pudesse aprovar essa indicação. Mais algum vereador quer se pronunciar sobre o requerimento do vereador Léo? Quero sim, senhor presidente. Eu queria falar aqui ao vereador Léo, que também que ele é uma reivindicação já da gente há muito tempo, né? E eu recentemente, semana passada, eu estive lá com o prefeito falando sobre aquela situação. Na verdade, vereador, eles são 11 residências hoje, 11 casas, entendeu? Que já tem sido cobrado bastante, né? E a gente até louva aqui a sua colocação, documentando, já foi feito outros requerimentos já antes, até da legislação passada, ainda não saiu, mas a gente espera que venha sair, porque ali é uma subida e quando chove fica muito ruim para aquele pessoal chegar até suas residências, inclusive causando até alguns acidentes já de queda de moto, alguma coisa nesse sentido. E a gente espera que realmente agora as pessoas possam fazer. Segundo o prefeito, disse que ia dar um jeito de fazer, mas estava vendo, porque não tinha o asfalto, fica caro. Ele até estava pensando sobre essa questão de fazer o asfalto aqui da saída da cidade do rumo do Santana, que era para fazer agora, mas que o governo do estado pediu que eles vinham fazer e até agora não fizeram também. Então ele vai ver também sobre essa questão de ou bloquete ou asfalto ali naquele serviço ali que tem que fazer da rua ali. Vereador, foi assim, bem falado, né? Sobre a questão dos requerimentos, assim, a gente faz vários requerimentos e inclusive foi o que a gente acabou de falar, que a gente é cobrado, né, todo dia. E muitas cobranças, tem pessoas que elas nem mesmo sabem, né, do que a gente faz aqui, das cobranças que eu faço, você faz, que não assiste sessão, e acha que a gente não está, né, não tá cobrando, como você falou aqui. A gente acabou de falar sobre a questão o vereador Marcos falou, você falou sobre a questão da praça, né? Eu não sei quantas e quantas vezes eu já tive que falar e me justificar para alguém, quando a gente encosta ali naquele lugar ali, na casa de alguém ao lado aqui, rodeando essa praça, que as pessoas cobram da gente, criticam, às vezes, não sabem que aquilo ali é até obra do Estado, que a gente tem que explicar. E, às vezes, a gente está aqui falando, há quanto tempo a gente não está falando e reivindicando e cobrando, e as pessoas não entendem que ali não depende de nós, vereadores, que o nosso papel realmente aqui é esse, é cobrar, buscar, né, junto com o executivo, cobrar dos nossos deputados, mas que realmente quem decide, quem define realmente não somos nós. E a gente está fazendo sim o nosso papel. E muita gente não sabe, às vezes não assiste uma sessão, não vem aqui e cobra, critica, né? Não entende da real situação, não sabe do que a gente faz aqui. Enfim, falando da rua, voltando à rua ali, né? Enquanto a gente realmente não se dedicar, quantos anos não tem aquelas casinhas que já estão ali feitas ali há mais de 20 anos, e a gente tem ruas recentemente feitas e asfaltadas, bloqueteadas, e aquela ali vai ficando para trás e vai ficando esquecida. Então, se a gente não voltar a cobrar, mesmo já tendo requerimento feito de 2, de 4, de 10 anos atrás, a gente não tornar, reafirmar a cobrança aqui, não vai acontecer nunca, vai ficando sempre para trás igual está ficando. Então, eu estou fazendo o meu requerimento agora e daqui para frente eu vou ficar cobrando. Quando vier um asfalto, quando vier bloquete, que eu disser, vamos lá, prefeito, vamos caçar um pedacinho que ali é só 100 e poucos metros.
Eu acho que não chega a 200 metros. Dá para a gente tirar um pedacinho muito pequeno, né? Daria já para ter resolvido, né? Se fosse realmente, se tivesse um interesse maior, ou uma cobrança, acho que mais forte, mais firme, mais presente, acho que já teria acontecido. Mas é isso que a gente está aqui para fazer. Voltando a palavra para o presidente. Vereador Cristiano, que pediu a palavra. Sobre aquela rua ali, eu também até falei que ia fazer esse requerimento, né, mas eu acho que até com aqueles bloquetes que foram tirados da praça aí, dá para recuperar aquela rua ali, né? E dava para dar uma melhoria. Não dá para fazer uma rua de grande porte, mas eu acho que aqueles bloquetes que tiraram ali da praça, dá para estar recuperando naquela rua. Até, vereador Cristiano, que aquela rua é uma rua que não tem trânsito pesado, né? É uma rua que entra e sai por um trânsito mais leve, só automóvel, né? Com certeza daria certo, né? Mas, embora torcer, o requerimento está aí. Mais algum vereador quer se pronunciar sobre o requerimento? Então, vamos colocar em votação o requerimento do vereador Léo. Então, aprovado a indicação do vereador Léo. Nesse instante, eu retorno a palavra ao presidente Léo. Muito obrigado, senhores vereadores. Antes de encerrar a sessão aqui, aproveitando aqui, chegou aqui a nossa amiga, a secretária adjunta aqui, Raimundinha, né? Secretária de Agricultura, e ela veio ontem a esta casa e falou conosco que não tinha, alguns vereadores já tinham saído, e ela hoje retorna aqui e pede que uma fala com os vereadores. Parece que antes de sair a gente tem essa fala com ela, ela quer explicar uma situação e fazer uma matéria com os vereadores, tá? Algo mais? Algum vereador se manifeste? Vereador Sim. Felipe. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa. Passando aqui só para informar uma mensagem que eu acabei de receber do secretário de Desenvolvimento Social do Estado, Paulo Cazé, a respeito do todo que foi cobrado lá para o restaurante popular. Ele acabou de mandar mensagem aqui avisando que até sexta-feira o todo a empresa está instalando o todo lá no restaurante popular. Só para deixar registrado. Muito bem, uma notícia boa. Parabéns aí ao vereador Felipe, né, que foi buscar, cobrar. E vamos torcer que realmente sexta-feira, se Deus quiser, o pessoal venha aí colocar aí esse todo aí, porque ali é uma situação precária. Realmente o povo está sofrendo com aquela situação ali. Algo mais a tratar, senhores vereadores? Algum vereador se manifestar? Nada mais a tratar, declarando encerrada aí a presente sessão.